Olá, você que está nos assistindo. Hoje nós estamos com o Tiago Soares, coordenador-geral de Inovação, Regulamentação e Sistemas da Secretaria de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, e com Alexandre Barros, coordenador-geral de outorgas da Secretaria. Nós vamos falar do decreto 10.405, que é o decreto de licenciamento, que saiu em 25 de junho de 2020. O Tiago vai explicar esse decreto e, no final, a gente vai fazer algumas perguntas referentes a algumas dúvidas que a gente achou que ficaram em função da redação do decreto, para todo mundo entender direitinho o que cada coisa significa. Então, eu desde já agradeço a presença de vocês dois aqui e passo, então, para o Tiago iniciar a apresentação. Por favor, Tiago. Obrigado, Tereza. É uma satisfação novamente estar aqui fazendo apresentações na SET, agora na SET Experience. Sempre participei e eu vou tentar aqui explicar rapidinho o decreto de licenciamento, né, que é o decreto 10.405, que foi publicado em 25 de junho de 2020. Esse decreto ele é um marco em termos regulatórios na parte de licenciamento de estações. Ele definiu alguns prazos, eu vou entrar nos detalhes desses prazos mais adiante, retirou algumas exigências, extinguiu etapas também e readequou alguns fluxos. Nas questões de prazo, a gente trabalhou muito na questão do licenciamento, na solicitação de licenciamento, entrada em operação de estações e regularização das estações. A gente sabe que tem muita entidade que não está licenciada e a ideia é que, a partir desse decreto, a gente facilite o processo de licenciamento das estações. Para isso, a gente não só definiu prazos, como extinguiu algumas etapas, como, por exemplo, o APL, né, aprovação de locais e equipamentos. Agora, essa etapa ela é feita ao mesmo tempo que o processo de licenciamento de estações. Então, vai ser uma etapa única na Anatel, né, a nossa parceira, e que vai operacionalizar o decreto na parte técnica, né? E também o funcionamento em caráter provisório também foi extinto. Mas, para isso, a gente deu alguns prazos, que eu vou mostrar mais adiante. Também, de maneira a deixar o fluxo mais fácil, a gente tirou algumas necessidades de documentais, né? Por exemplo, o laudo de vistoria de estações e os formulários. Agora a gente vai ser tudo por meio eletrônico e readequou alguns fluxos, por exemplo, o fluxo para a assinatura de contrato. Algumas dessas questões a gente ainda vai ter que regulamentar em portaria, mas, de maneira geral, o decreto já traz todas as diretivas para o processo de licenciamento de estações. Aqui é só um gráfico geral para a gente ver como que está a situação das outorgas do serviço de radiodifusão. O importante aqui, os números são aproximados, a gente tem esses números, variam dia a dia, mas o importante aqui é esse valor de que apenas aproximadamente 20% das estações de radiodifusão estão licenciadas. A gente sabe que não é apenas 20% de 20 mil registros que estão em operação. Então, a ideia é que, ao final desse decreto, a gente tenha o maior número possível de estações licenciadas. Como eu disse, os prazos são importantes, então, o decreto traz alguns prazos, e aí, como a Tereza mencionou, o texto do decreto ele é complexo por quê? Porque a gente teve que alterar outros decretos, né? Então, a gente teve que alterar o decreto 52795, que é datado da década de 60. Então, a gente tem redação que é difícil modificar. Então, a gente teve que adaptar as alterações em decreto com a redação já existente. Então, realmente, a gente virou uma coxa de retalhos. Esse decreto ele altera vários outros decretos, então, realmente não fica tão claro. Para isso, então, depois eu vou mostrar mais adiante também, a gente implementou isso via sistema, para deixar claro para o radiodifusor. Mas, basicamente, a gente tem 3 prazos, né? O prazo 1 é um prazo mais apertado, que é de março de 2021, em que as entidades, esse prazo ele é para as entidades de TV digital, que estão dando continuidade ao serviço, mas que não estão em operação.
e estão em regiões desligadas. O que é região desligada? Onde teve a TV analógica desligada. Um exemplo, o estado de São Paulo já foi desligada a TV analógica, então a gente está dando uma chance para as estações que ainda não entraram em operação, mas esse prazo é curto, até porque elas não estão em operação. O segundo prazo, o prazo 2, é o maior, é onde se enquadra os maiores casos, o maior número de estações, desculpa. Nesse prazo 2, que é em setembro de 2021, ela é aplicado a todas as estações de rádio, FM, AM, todas as estações de TV analógica, todas as novas estações de TV digital. Então, quem entrou e não operava em analógico, ou novas estações em reuso, vão ter o prazo, que estão em operação, né, que já possuem um outorga. É importante esse quadro aqui, para quem já possui outorga, vai ser o prazo de setembro de 2021. E o último caso, que são os pares de TV digital em operação em região desligada. É bem parecido ao prazo 1, mas aqui são as estações que elas se encontram em operação, deram continuidade ao serviço analógico e estão em regiões que já teve o TV digital desligado. Aqui o prazo foi contado de 1 ano a partir do decreto. E o último prazo, que é o prazo das regiões não desligadas, né? O decreto de desligamento estipulou datas e a última data para finalizar o desligamento do TV analógica é em dezembro de 2023. As estações que estão nessas regiões, elas vão ter o prazo de 31 de dezembro de 2023 para solicitar desculpa de licenciamento. Nesse caso, se aplicam as TVs digitais que estão dando continuidade ao serviço e que estão em operação ou não nessas regiões. Então, a ideia é que as entidades elas possam, com o tempo, se programarem para entrar em operação até a data de desligamento. Lembrando que esse é um prazo para solicitar o licenciamento. Então, a entidade tem que se organizar para solicitar dentro do prazo e também para entrar em operação, porque em dezembro de 2023 também, em 2024 já não pode ter transmissões analógicas. Então, as entidades elas têm que solicitar o quanto antes o licenciamento e não deixar para a última hora, porque também o prazo de entrada em operação foi definido pelo decreto. Por último, o decreto de licenciamento, como eu disse, vai ser operacionalizado pela Anatel, as análises vão ser pelo sistema Mosaico. O sistema ele já foi adaptado e está em fase de evolução de alguns termos que o decreto estipulou. Então, as adaptações normativas, elas também estão sendo discutidas, como eu disse. Algumas coisas vão ser regulamentadas por portaria e também os atos de requisitos técnicos da Anatel, que devem sair agora em novembro, que também vão facilitar ainda mais o processo de licenciamento. Aqui é uma tela final onde foi criado um campo, como eu disse anteriormente, sobre o limite para solicitação de licenciamento. Então, aqueles prazos, a gente colocou um campo específico no Mosaico. Então, as entidades que tiverem alguma dúvida com relação ao prazo que dispõe para licenciar, vai estar nessa aba administrativo do sistema Mosaico. E, resumidamente, é isso, e eu fico à disposição. Muito obrigada, Tiago, foi ótimo. Eu queria colocar agora algumas dúvidas, assim, que é uma referência que tem a um ato de autorização com as novas características técnicas, que ela está no artigo 5º, no parágrafo 5º do artigo 11 da alteração que teve no regulamento de radiodifusão e também no artigo 24 da alteração do regulamento de RTV. Então, o que é esse ato? Porque, anteriormente ao decreto, você tinha uma alteração do plano, apresentava um projeto de adaptação e recebia um ato de aprovação, né, daquilo. Agora, como você tem alteração do plano e já entra com o pedido do licenciamento, do novo licenciamento, né, o que é esse ato de autorização com as novas características técnicas? O que a gente considera nesse texto é que a aprovação é o ato que altera o plano básico de distribuição de canais.
até porque a partir de agora o ato ele vai constar mais informações, inclusive as informações de cobertura, informações mais técnicas, mais detalhadas. Então, a gente considera que com essa aprovação, a partir dela vai começar a contar os prazos, e os prazos a gente também implementou isso no sistema, e o sistema vai contar também o prazo. Também tem vários comentários assim de que os prazos não estão de acordo com o que as pessoas estão entendendo dele. Qual seria o procedimento, então? Você vai fazer uma revisão e vai abrir para as pessoas pedirem correção, ou você já vai dar alguma orientação aqui para os pedidos de correção? O processo de elaboração da data foi complexo, né, de obter essa data. O que a gente orienta é que as entidades entrem em contato com a gente, se verificarem que aquela data não está de acordo com o que ela imaginava, entre em contato com a gente, que a gente ou altera o que for necessário ou explica realmente em que artigo ele se enquadrou. Né? Além disso, a gente já está trabalhando em uma constante avaliação dessas datas. Então, eu peço paciência para todos e também que também fiquem de olho nessas datas e a gente fica à disposição. A ideia é que, no futuro próximo, a gente já tenha, inclusive, um sistema em que a entidade possa solicitar, fazer solicitações diversas e, dentre elas, o prazo. Mas, por enquanto, o canal de comunicação é ali o da secretaria e a gente vai deixar isso público no site do Ministério, tá bom? A secretaria, a gente está à disposição de tirar dúvidas e de manter contato próximo com a Radiodifusor. Esse decreto, a gente sabe do desafio dele, vão ser milhares de solicitações, as solicitações vão para a Anatel, muitas coisas vêm para a gente também corrigir, e a gente fica à disposição para tirar dúvidas, e as portas estão abertas lá na secretaria. E uma mensagem é que não deixem para a última hora, por favor, não deixem. Principalmente agora, a partir de novembro, que vai sair a nova regulamentação técnica que vai facilitar todo o processo, por favor, e já tentem solicitar o quanto antes o licenciamento. Isso vai ser muito importante para a gente, até para a gente acompanhar todo o processo e também para que, de fato, lá em setembro de 2023, a gente tenha um ambiente muito mais estável e a gente consiga ter todas uma base de dados limpa de estações licenciadas. Tiago, mais uma pergunta também que tem sido feita é o seguinte: algumas entidades que estão em renovação de outorga estão sendo oficiadas a apresentar o laudo de vistoria da estação. O decreto 10.405 retirou essa exigência do laudo na renovação. Então, eu queria saber como é que vocês estão tratando isso, como é que vai ficar? Tereza, essa é uma questão que, como estava em transição, tanto de transição de estrutura da CERAD e do decreto, é possível que alguns casos possam ter algumas notificações solicitando laudo de vistoria podem ter saído. Só que, como você bem mencionou, o decreto 10.405, ele não solicita mais o laudo de vistoria para fins de renovação. Por outro lado, a entidade vai ter que estar licenciada para renovar. E aí é uma questão que também esclarecer via portaria. Essa portaria ela deve estar saindo em breve, e lá esse é um ponto que a gente vai incluir. O fato de ter sido eliminada a exigência de apresentação do projeto de instalação do APL e do laudo de vistoria implica a não necessidade de existirem esses documentos, esse projeto de instalação e o laudo de vistoria, ou não? A ideia é que a entidade ainda seja necessário, sim, um laudo de vistoria, até porque é uma fase importante para garantir que a estação está funcionando de acordo com o autorizado. A ideia é que o licenciamento ele seja um formulário eletrônico
com o mínimo de documentos para carregar. E o projeto, quer dizer, o pedido de licenciamento, os dados técnicos que forem preenchidos na solicitação de licenciamento, nesse formulário, eles têm que ser tirados de um projeto feito com responsabilidade de um engenheiro, né, ou não? Exatamente. O que a gente vai requerer ali é o produto final do engenheiro. E essa é a última etapa, que é o quê? Preencher no mosaico. Ótimo, então agradeço muito a presença do Tiago e do Alexandre. Obrigado, Tereza, e obrigado a todos. Até logo. Obrigado, Tereza, e obrigado a todos aí. Até logo. Então, nós estamos encerrando com isso mais um episódio do SET Experience na trilha regulatório e normatização. Obrigada, até a próxima.